Vamos lá então, né? Agora nós vamos realizar o desenho de nariz. Desenho de nariz é uma coisa muito interessante, né? Porque ao mesmo tempo que é fácil, é difícil. Porque a gente trabalha mais com luz e sombra do que com o próprio risco, com o próprio traço. Então torna-se o desenho um pouco mais complexo, né? E mais difícil de fazer. Na verdade, no desenho de moda, a gente desenha ele de uma forma muito simples, a gente não pode colocar muito detalhe, porque o desenho é pequeno e aí não é também o objetivo. Então, a gente faz poucos traços. De toda forma, eu vou mostrar para vocês como que é a estrutura do nariz, para vocês saberem como, quando vocês quiserem também fazer um desenho um pouco maior, essas coisas todas. Mas de início, é importante a gente pensar o seguinte: quando a gente vai fazer um desenho de nariz, a gente não faz assim, ó, bolinha, como se fosse narizinho de porco, né? O desenho da narina, ele tem um formato assim, ó, de uma gotinha deitada, tá? Então isso é muito importante vocês observarem isso também. Então a gente pega e faz assim, ó, o desenho de uma gotinha deitada de um lado, uma gotinha deitada do outro, ó. Faz o risquinho de cá e outro aqui. Quanto mais delicado você fizer, melhor. E aí depois a outra parte a gente trabalha só com luz e sombra. Então esse é o traçado básico de um nariz, né, de frente, de um nariz de frente para um croquis, tá? De toda forma, nós vamos fazer aqui o desenho da base de um nariz completo aqui, usando a régua, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer o nariz aqui, que ele vai ter 6 centímetros de altura por 4 de largura. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar uma linha central aqui, e nessa linha aqui a gente vai fazer como se fosse uma cruz de cabeça para baixo, tá? Então eu vou colocar aqui 6 centímetros aqui, e vou colocar uma linha aqui desculpa, gente, 4 centímetros por 6. Vou colocar aqui uma linha de 4 centímetros. E vou colocar uma de 6 no comprimento. Só que como eu vou fazer como se fosse uma cruz de cabeça para baixo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 1 centímetro a partir do centro, né? Vou colocar 1 centímetro para baixo, aqui, e 5 centímetros para cima. 3, 4, 5, aqui, ó. 5 centímetros para cima. Então essa aqui é a minha base do meu desenho, tá? Então a partir daqui que eu vou começar a fazer os traços. Eu vou dividir isso aqui também ao centro, vou dividir cada lado desse aqui numa parte aqui e vou fazer um outro traço aqui, bem levinho, só pra gente ter uma noção aqui de como que vai ser cada parte do desenho aí. E aí é o seguinte, a narina mesmo, né, que é essa bolinha, ela fica aqui, ó, tá? Nessa lateral aqui. E aqui também, como é simétrico o desenho, ó, fica desse lado aqui. Certo? Deixa eu até fazer o traço lateral aqui, para ficar mais fácil de enxergar aqui. Aí. Aí eu faço essa parte aqui, e aqui é como se tivesse uma bola central aqui, ó. Essa bola central, ela vai representar onde vai ter mais luz no desenho. Então é bom a gente ter essa noção aqui, que é onde vai ter mais luz, na hora que a gente for pôr luz e sombra. Agora eu vou fazer a voltinha lateral, que ela vai pegar aqui assim, nessa lateral aqui. Vou fazer ela menorzinha aqui. Ó, a voltinha lateral daqui e a voltinha lateral de cá, tá? E aqui embaixo, aqui, ó, eu faço só um risquinho, ó, para representar a parte central do meu nariz. Essa parte aqui que a gente fez, dessa parte do desenho aqui, é aonde é que pega mesmo o nariz em si. Só que a gente não faz o desenho todo, só vou fazer o risco aqui, mas isso aqui a gente faz com sombreado, tá? Com luz e sombra. Pra gente poder saber exatamente onde que é o rumo do olho, que é onde a gente tem aquela voltinha diferenciada aqui para entrar o olho, a gente pega essa medida aqui, ó, que é essa aqui, e aí a gente vai lançar ela
1 centímetro aqui pra cima. Então, quer dizer, eu pego essa medida e jogo aqui. Então, se eu venho aqui, por exemplo, com o meu lápis, né? Vou usar esse tipo de metodologia, que é a metodologia mais utilizada aí pelos designers, né? Você pega aqui, designer de desenho realista. Você pega o lápis, né? Mediu aqui. E aí você vai jogar ela aqui, ó. Tá? Ó. E aí você vai ter uma noção de onde vai ser. Eu já até tinha feito a marca, por isso que eu marquei 6 centímetros. Aonde que a gente vai ter aquela voltinha, ó. Pra representar. Aqui começa os olhos. Certo? Então, esse aqui é a forma representativa do meu nariz de frente. Aí, eu tenho essa base e a partir dela eu vou apagar as linhas de construção e vou fazer trabalhos de luz e sombra. Então, eu venho aqui, trabalho que a gente chama linhas guias ou linhas de construção. Posso deixar a bolinha, porque a bolinha vai me ajudar a ter uma noção melhor de como fazer a questão de luz e sombra. Posso deixar esse lado aqui, isso aqui um pouco mais clarinho também. Deixo só mais escurinho aonde essas linhas principais aqui que a gente comentou, né? E aí eu vou trabalhar aqui a questão de luz e sombra, que não é agora nessa aula, mas aqui é como se aqui fosse um pouco mais escuro, né? Ó. E aqui a gente fosse clareando mais, tá? Aqui também, aqui é mais escuro. E aqui é mais claro. Aqui embaixo também a gente dá um pouquinho de sombra, certo? Aqui também a gente põe um pouquinho de sombra aqui. Ó. Do jeito que aqui a gente trabalha mais a sombra. E aqui a gente trabalha um pouco mais a luz, tá? E aqui também é a mesma coisa. Aqui tem sombra e aqui vai dando luz. Onde que é aquela parte mais altinha do nariz. Certo? Aí depois da gente fazer isso aqui, nós vamos fazer o nariz de perfil. Nariz de perfil também, ele é um nariz também mais simplificado, que a gente, no desenho de moda, o que a gente preocupa mais é com o formato aqui, ó, né? Que é esse formato do nariz em si. E a gente coloca aqui uma voltinha e trabalha também essa questão aí das gotinhas, né? Então, a gente vem aqui e faz como se fosse uma gotinha aqui, ó. E pronto, a gente não fica fazendo muita coisa. A gente pode melhorar aqui, né? A gente pode vir aqui, dependendo do tipo de nariz que você quer, você pode fazer ele um pouquinho mais pontudo. Ou você pode fazer ele como se fosse mesmo assim, de biquinho, quase que o de mangá, né? Que eles colocam esse biquinho mais arrepiadinho, mais arrebitado aqui, ó. Aí a gente faz esse desenho um pouco mais arrebitado. Isso é legal vocês até olharem na internet para ver os modelos que tem, né? Existem vários modelinhos de nariz que vocês podem fazer aí de perfil aí para poder entender. Pra gente poder entender mesmo a anatomia do nariz de perfil, é o seguinte também. Vou fazer um traço aqui de 6 centímetros, a mesma coisa. Marcando 1. E vou fazer pra cá 2 centímetros, porque lá era 4, aqui 2, tá? Só pra gente poder ter uma noção. Então, a gente sabe que a narina, ela vai estar aqui nesse rumo aqui, né? A gente colocou lá no outro lá, então aqui também é a mesma coisa. A narina vai continuar nessa parte aqui, ó. É como se fosse meio nariz, né? Então, ela vai estar aqui. Outra coisa importante também, a gente sabe que aquela bola representando o nariz, ela tá aqui, ó. Opa. A bola representando o nariz, ela tá aqui. Então, quer dizer, eu fiz a linha de 6 centímetros, voltando aqui, porque eu tinha descido a folha. Fiz a linha de 2, tá? E aí, eu peguei e fiz a gotinha aqui, que é essa mesma gotinha deitada aqui. Fiz a bola, que é essa bola aqui, tá? Representando. E vou fazer uma outra bola aqui, ó, que é a bola menorzinha da lateral do nariz, só para poder a gente entender aqui o processo do nariz. Então, o nariz, ele vem aqui, aqui é aquela volta perto do olho, aqui, né? Aí, ele abre, ó. E aí, depois ele faz isso aqui. Ó. Então, ele faz essa volta.
E aqui também ele tem uma pequena voltinha para terminar, tá? Essa aqui é a anatomia do nariz de perfil. Vou tirar essas linhas de construção que estão aqui no centro, só para vocês verem como é que é. Que é essa linha aqui e essa aqui, ó. Desenhar nariz, ainda mais quando a gente não coloca sombreado, é muito feio, né? Então, assim, o desenho do nariz, ele tem sentido mesmo só depois que a gente coloca ele lá no desenho, né? No croquis, essas coisas todas. Então, aqui eu posso vir dando luz e sombra também. Aí aqui vai ser mais escuro, porque tá mais pra lá. Aqui eu vou deixar um pouco mais claro. Aqui vai ficar mais claro, né? Onde que... Lembra que a gente tava falando da bolinha aqui? Ó. E aqui a gente escurece, aqui a gente clareia. E assim por diante. Mas como o nosso trabalho não é um desenho realista, nem nada disso, é só vocês saberem mais ou menos onde é luz e sombra, tá? Ó. E aí é observar, na internet tem muito modelo, dá para vocês observarem lá para entender um pouco mais aí essa questão de luz e sombra de nariz. Certinho? Então é isso, é o desenho principal que vocês precisam aprender de nariz. Um beijão e até o próximo que a gente vai ver boca, certo?